Inspirados pela energia, promovemos soluções que movem cidades, negócios e pessoas. Presentes em 9 países, somos um dos maiores produtores brasileiros de óleo e gás, trazendo soluções confiáveis e inovadoras em energia. Investimos em iniciativas sociais de longo prazo, reforçando nosso compromisso com as comunidades onde atuamos. A Newgas é uma empresa especializada em gestão de gás natural, com a transição para o mercado livre, sinônimo de eficiência, economia e segurança para a sua empresa. Newgas Consultoria em Energia. Saiba mais em newgasco.com.br. A sua indústria ceramista pode reduzir os custos e ganhar eficiência com o mercado livre de gás. A M-Gás é a comercializadora que oferece soluções sob medida para o seu negócio. Acesse mgascomercializadora.com.br e saiba mais. Olá, eu sou Luiz Fernando Quilici e você está na audiência do Cerâmica 360. Um giro completo pelo universo da cerâmica e da economia. Entrevistas, análises, comentários, tudo sobre a indústria cerâmica no Brasil e no mundo. Cerâmica 360, um produto editorial do Grupo JC. E no programa de hoje eu converso com Pedro Franklin, diretor executivo da Newgas. Pedro, seja bem-vindo ao Cerâmica 360. Quilici, é um prazer estar aqui com você, né, nesse nosso bate-papo, né, sobre o mercado de gás, e muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua presença, Pedro, e já vamos direto ao ponto. Você citou, evidentemente, o tema principal do nosso bate-papo de hoje, que é o gás natural, né? Ainda mais no momento bem candente do gás natural em todo o mundo, em função dos conflitos que temos ali na região do Irã, envolvendo Estados Unidos e Israel também. Mas, recuperando um pouco o período passado recente, a gente observou um crescimento muito expressivo do número de indústrias migrando para o mercado livre do gás natural, especialmente em 2024 e 2025. Na visão da Newgas, na sua visão, quais foram os principais gatilhos para essa entrada em maior volume dos clientes industriais no mercado livre, saindo do cativo? E quais os setores têm avançado mais fortemente na direção do mercado livre de gás? Perfeito. Eu acho que o principal gatilho foi a nova lei do gás lá em 2021. Né? Então, o efeito foi em 24, 25, mas o principal fato foi a nova lei que permitiu, de fato, a abertura do mercado. Né? Então, nós tivemos em 2022 as distribuidoras, né, que passaram a comprar gás de outros produtores que não Petrobras. E em 23, ainda tímido, uma ou outra indústria já conseguiu migrar para o mercado livre. E 24 foi o ano da virada, né? Então teve um período ali de entendimento do mercado, né? Do que os riscos envolvidos. Você se lembra que nós passamos alguns anos falando de supridor de última instância, muito tempo. Muito tempo, e depois, né, tivemos também a discussão do parcialmente livre, e com a mudança a gente percebeu que não precisava mais de supridor de última instância, que o parcialmente livre não fazia mais sentido nessa nova configuração. Exatamente. E aí, a partir do momento que todo mundo entendeu isso, e que não existiria um risco de suprimento, né, a preocupação da indústria de faltar gás, olha, no mercado livre eu corro o risco de faltar gás, a hora que a indústria se sentiu segura com relação a isso, aliado a uma oferta mais competitiva que o cativo, aí teve uma
um efeito manada, né? Então o primeiro deu certo, e aí boa parte da indústria migrou nesse período aí de 24 e 25. Né? E também nesse sentido, Pedro, até em complementação a essa pergunta que eu faço, a gente sabe que uma boa parte da regulação do gás natural está sob responsabilidade da União, né? A outra parte, mais relativa à área de distribuição, a figura do usuário livre, de responsabilidade dos estados, e aí cada estado da federação trabalha esse tema de uma diferente maneira em relação entre eles. Como é que você enxerga, por exemplo, a diferença da maturidade desse mercado livre de gás em diferentes estados? E aí eu listo 2 estados que para o setor cerâmico são importantes, né? Queria que você pudesse fazer, que você possa fazer, quero que você possa fazer uma avaliação das diferenças de maturidade de mercados, estado de São Paulo e Santa Catarina, por exemplo. Perfeito. Eu acho que essa questão da regulação ser estadual, né, para a distribuição é um problema que a gente não consegue resolver, né? Ela existe, a lei prevê isso, então não tem o que fazer. O que a gente tenta é contribuir para que cada regulação de cada estado se aproxime um dos outros, né? Cada estado tem a sua particularidade, mas a gente precisa tentar aproximar isso, né? E São Paulo e Santa Catarina é um exemplo disso, né? Acho que a regulação de Santa Catarina é muito parecida com a regulação de São Paulo, né? E isso tem permitido, assim, não tem nenhum entrave regulatório que para impedir a migração para o mercado livre. Então, tanto São Paulo quanto Santa Catarina, a maioria das indústrias, das grandes indústrias que consomem gás, já migraram para o mercado livre sem qualquer dificuldade regulatória, tá? Então, tem oferta, né? Tem oferta competitiva em relação ao cativo e tem funcionado bem, né? Temos outros estados ainda com algumas pendências regulatórias, mas os principais mercados, né, tirando o Rio de Janeiro, que ainda... o Rio de Janeiro tem uma dificuldade. Exatamente. Mas os grandes, os estados onde existe o maior consumo de gás natural tem funcionado bem e a indústria está migrando. E os estados que ainda não têm a regulação estão se movimentando para isso. A gente tem contribuído bastante. Quando eu digo a gente, nós, a minha equipe lá da New Gas tem feito bastante contribuições para aqueles estados que ainda não têm uma regulação completa, tá? Mas está caminhando bem. Eu acho que a Bahia tem uma regulação que já permite, só que você vai perceber que lá ainda não teve um movimento de migração, mas lá o motivo é outro. Lá você tem um gás no mercado cativo muito competitivo. Exato. Então, não está justificando, nesse momento, a migração. Realmente, como você colocou, no estado da Bahia nós temos uma série de outros supridores que não somente a Petrobras, e de fato isso faz com que o mercado cativo, em comparação com os outros mercados cativos dos outros estados, seja mais competitivo, o que de alguma maneira breca um pouco o avanço do mercado livre de gás naquele estado. Mas agora a gente vive um momento de muita apreensão e de muitas dúvidas em relação ao cenário internacional da área da energia e especialmente falando do gás natural, justamente em função dessa crise internacional que nós temos uma guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã principalmente. Na visão da New Gas, na sua concepção, como gerenciar essa volatilidade dos preços que ocorre em relação a esses mercados? O mercado cativo, o mercado livre. Eu faço essa pergunta na perspectiva do consumidor que ainda está no cativo e tem interesse em migrar para o livre. O momento é agora. Quais são os aspectos principais que devem ser pesados pelo tomador de decisão na indústria, nesse momento?
Esse cenário de guerra em que o preço do Brent aumentou substancialmente, ele afeta diretamente o mercado de gás, porque o gás é indexado, na maioria dos seus contratos, ao Brent, a um percentual do Brent. Só que isso afeta tanto o cativo quanto o livre, né? Os indexadores no mercado livre também, né? O indexador é o Brent e o câmbio, né? Como no mercado regulado. Então, nesse aspecto, não muda nada a decisão, né? Se tiver um gás mais competitivo no mercado livre nesse momento, temos que migrar, né? Porque o cativo também vai subir, né? Ou vai cair, dependendo do cenário mundial. Sim, sim. Né? Então, não muda no aspecto de migração a decisão, né? Acho que é só fazer conta, né? Avaliar as ofertas que nós temos, e temos ofertas competitivas, e aí é fazer conta, avaliar o perfil de consumo desse cliente, avaliar as penalidades, as flexibilidades que ele precisa, e aí tomar a decisão. Acho que não muda o cenário de guerra nesse aspecto. Como você colocou, Pedro, basicamente 2 indexadores são muito presentes nos contratos entre os produtores de gás, as distribuidoras estaduais e, por consequência, dos produtores, comercializadoras de gás com os usuários finais, com a indústria. Esses indexadores são o Brent e o Henry Hub, que pode aparecer em contratos, mas aparece muito menos do que o Brent. Você vê espaço para a criação de um indexador que seja um indexador nacional, um indexador brasileiro no futuro próximo? Olha, esse é um desejo da maioria da indústria, né? Você ter um gás R$1 por metro cúbico, né? Mas o Brasil ainda é um importador de gás natural, né? Então, a referência que nós temos hoje é o preço do GNL, que é importado. Então, quando a gente tem um despacho termoelétrico, o Brasil precisa importar GNL e regasificar aí nos nossos terminais de regasificação. Então, é muito difícil para o produtor que tem um mix, né, de gás, né, de uma parte importada, uma parte na produção nacional, uma parte vem da Bolívia, que também é com esse indexador, e você travar numa outra condição. Nós já tentamos fazer isso, né, de obter proposta de R$1 por metro cúbico, mas ela acaba ficando muito inviável, né? É melhor conviver com essa oscilação que a gente tem, do que você pagar mais caro o tempo todo, né? Então, infelizmente, você tem essas variações, né? No Mercado Livre hoje até menos que o cativo, porque no Mercado Livre não existe a conta gráfica, então você tem uma variação em função somente do Brent e do câmbio. Isso é libertador, não ter a conta gráfica. Não ter a conta gráfica, e no cativo ainda tem essa terceira variável, que é a conta gráfica, que a gente nunca sabe exatamente quanto vem de recuperação ou de devolução, né? Então, o livre já tem essa vantagem, e de novo, né, a gente sempre faz conta, nesse momento não faz sentido a gente querer mudar o indexador, até mesmo para o Henry Hub. Quando a gente projeta o Brent e projeta o Henry Hub, a conta não fecha, é melhor continuar no Brent, né? Eu acho que o futuro vai ser uma competição gás-gás, mas nesse momento ainda está muito atrelado ao Brent e está fazendo mais sentido economicamente. Ainda não é o momento não dessa transferência, mas dessa mudança que é estrutural e relacionada aos indexadores, não é, Pedro? Mas eu só para complementar, uma pequena mudança já está acontecendo. O mercado de curto prazo já está trabalhando com R$1 por metro cúbico. Então, entendi. Eu acho que essa é a segunda onda da migração, né? Então, o primeiro ano migrou todo mundo, uma boa parte, entendeu o mercado, né? Aprendemos a programar lá melhor para evitar penalidade. A grande maioria não comprou transporte, né? A comercializadora forneceu a molécula e o transporte. E agora a gente começa a observar e até recomendar para os nossos clientes: olha, tem oportunidade de curto prazo.
E para você capturar, ela já existe hoje, mesmo você não tendo a saída contratada. Nós já fizemos algumas operações assim para alguns clientes, mas ela vai ficar muito mais competitiva se o consumidor se transformar num carregador, né? Exato. Ele obter lá a licença, que determina a regulação. Exato. Ele sendo um carregador, ele pode contratar a saída de transporte, e aí essa operação de curto prazo fica muito mais interessante. Tá? E essas operações são feitas em real por metro cúbico. Já como você colocou, novamente reitero aqui, é um passo a mais, né, na direção de termos um mercado de gás que seja cada vez mais líquido, tenha liquidez e que tenha competitividade. Pedro, eu já volto a falar com você, porque agora eu vou falar da Aspacer, 26 anos, uma das mais fortes entidades da indústria nacional, sempre na defesa do setor cerâmico de revestimento. Aspacer, Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento. Saiba mais em www.aspacer.com.br. E eu volto a falar com você, Pedro, retomando um tema anterior que trata da regulação do gás natural. Como eu havia dito, uma parte da regulação de competência da União, né? A ANP é o principal agente que atua nesse regramento de responsabilidade da União, e temos as regulações estaduais. E aí cada estado busca ter a sua agência reguladora para tratar do tema gás natural. Como a consultoria simplifica a operação diária no enfrentamento dessas regulações, isso na visão do consumidor, como é que a consultoria pode ajudar o consumidor diante desse quadro de regulações diferentes, tanto por parte do Estado quanto por parte da União? Ok. Bom, a gente, até antes do consumidor tomar a decisão de migrar para o Mercado Livre, eu costumo dizer que a gente tem um período de transferência de conhecimento, tá? Então, cada um no seu estado, a gente vai explicar como é que funciona a regra do seu estado, né, para aquele consumidor. Tem um outro consumidor que estão em mais de um estado, mas a maioria está dentro de um único estado. Então, a gente vai explicar como funcionam as regras, né, e a partir desse entendimento, inicia-se o processo de migração, né? Então, hoje, considerando esse modelo que eu acabei de falar, de que o comercializador ele está oferecendo a molécula e o transporte junto, isso simplifica muito a vida do consumidor. Sim, então, ele tem um contrato com o comercializador e tem um contrato, né, com a distribuidora local. Então, são 2 contratos, e aí cada um tem as suas regras, e não é complicado. A gente acompanha isso no dia a dia, né? A gente faz esse processo pré-migração, que é a orientação e ajudar na tomada de decisão, com a tomada de preço, avaliação das flexibilidades. E no pós-migração a gente acompanha observando se ele está nominando o gás corretamente, de acordo com o contrato, avaliando se está tendo muita penalidade ou não, se ele está tendo ultrapassagens, ou se eventualmente ele está abaixo do take or pay. Enfim, a gente acompanha a vida desse contrato junto com ele, né, orientando. Sempre tem normalmente uma pessoa do lado da indústria que acompanha, e os nossos especialistas acompanhando do nosso lado e orientando e avaliando oportunidades, né, como a gente tem feito agora, já pensando no curto prazo, né, olhando o perfil do cliente, vendo o consumo dele, vendo o contrato que ele tem. Tem espaço aqui para eu comprar alguma coisa no curto prazo, e estar junto com ele ali, orientando, e não tem muita dificuldade. A grande dificuldade é a nossa, de atender o Brasil inteiro, né? Então, como a gente atende o Brasil inteiro, nós temos que conhecer as regulações de todos os estados, né? O cliente ele precisa conhecer do seu estado em específico. Exatamente. E hoje nós temos aí, com absoluta certeza, um pouco mais de 20 estados com agências reguladoras que atuam agências reguladoras estaduais, né? E, novamente, cada estado tem a sua regulação relacionada ao segmento do gás natural, e você tem diferentes realidades estaduais, né? Estados de maturidade
diferentes entre os estados. Então é um desafio realmente extraordinário conhecer, né, toda a particularidade de cada regulação estadual em cada ponto e atender esse cliente da New Gas que está lá na ponta, né? Sim. Ter a interpretação muito clara, objetiva e, acima de tudo, correta dessas regulações. Um outro elemento que aparece muito nas discussões sobre o presente e futuro do gás natural está relacionado com a possibilidade da utilização do biometano, né? Também como uma fonte de energia importante para a indústria. Muitas vezes substituindo o gás natural que é de origem fóssil. O biometano é uma fonte de energia renovável, tem um apelo maior pela sustentabilidade e menor pegada de carbono. A sua opinião sobre o atual estágio da implementação ou da adoção do biometano em substituição ao gás natural de origem fóssil, ou até mesmo nem havendo a preocupação da substituição do fóssil, a aplicação direta do biometano. A sua visão sobre o mercado presente e as perspectivas de futuro para o biometano. Ok. Se você perguntar para a grande maioria da indústria, todos querem biometano. Todos querem utilizar o gás renovável Sim. em substituição ao gás fóssil, né? Nós, em particular, nós migramos a primeira indústria no estado de São Paulo para o mercado livre de biometano. A gente ajudou o nosso cliente a migrar, né? Ele já está consumindo biometano via gasoduto, misturado lá com gás natural, e tem lá os seus créditos com relação a isso. O grande problema hoje é que por conta da indefinição regulatória, ela está avançando, está caminhando, inclusive tem uma consulta pública aí da ANP, mas ainda existem pendências regulatórias que impedem as tomadas de decisões. Então a indústria está num compasso de espera porque ela não sabe qual vai ser exatamente a regra do jogo, né? Quanto vai custar para ele descarbonizar ou você substituir. E o produtor também, ele até quer vender, mas ele só vende por um valor muito acima do preço do gás natural, né? Essa diferença ultimamente aumentou mais ainda porque o gás teve uma redução no último ano, né, e com o próprio processo de migração teve uma redução no preço. Então e biometano é custo, né? Aqui ele é produzido aqui, então ele tem um custo importante e isso tem dificultado a tomar de decisão para a compra. Mas se perguntar quem tem interesse e necessidade, né? A maioria das indústrias querem, precisam e vão tomar essa decisão em algum momento, né? Nós temos um grande potencial de produção de biometano e eu acredito que ele vai sair do papel, né? Gradativamente. Temos alguns desafios, né? Que o maior potencial nosso que está na indústria aí, de açúcar e álcool, né? A vinhaça é um produto sazonal, então você vai produzir uma parte do ano só, então vai ter que compor isso com gás natural, enfim. Mas existe um desafio ainda pela frente e nesse momento uma boa parte está em compasso de espera. Ótimo, Pedro. Eu já volto a falar com você, porque agora eu falo da Ita Energia. Ita Energia é uma empresa de insumos energéticos essenciais para movimentar a indústria brasileira. Desenvolvendo soluções integradas para o planejamento energético, sua abordagem está voltada para a inteligência e para o mercado. Saiba mais em www.itasoluções.com.br, soluções sem o cedilha e sem o acento. Voltando a essa questão da relação do trabalho que a New Gas desenvolve no mercado de gás e os seus clientes, digamos assim, clientes de fato, né? Os consumidores finais de gás natural, especialmente na indústria, qual conselho você poderia deixar para esses consumidores
sobre a ideia da migração ou não nesse momento. Aspectos positivos, se você puder elencar 1 ou 2 aspectos positivos e 2 aspectos não necessariamente negativos, mas pontos de observação mais relevantes para a definição da tomada de decisão. Então, acho que o primeiro ponto é contratar a New Gas, né, para fazer isso tudo. Começou bem. Brincadeiras à parte, eu acho que assim, não tem muita conta que fazer, né? Eu acho que se você tem uma oferta competitiva, cada mês que você adiar a migração, é dinheiro que você está deixando na mesa. Exato. Né? Aquela preocupação que existia anteriormente com relação à garantia de suprimento, isso está superado. Então, você estar no livre ou no cativo não muda muita coisa com relação a isso, né? Muda um contrato, né? Você deixa de ter um contrato com a distribuidora, vai ter um contrato com um comercializador que você vai escolher aquele que melhor lhe atende, né? E geralmente são grandes empresas que e muito confiáveis, tá? Então tem essa garantia de suprimento, porque o transportador vai garantir essa entrega do gás, mesmo que o seu comercializador não entregue o gás. Sim, né? sim. Então o gás vai chegar e depois contratualmente cada um vai se acertar, né? A comercializadora tem que se ajustar lá com o transportador. E a gente, assim, segurança existe. Não existe a possibilidade de você ficar sem o suprimento, né? Que era a grande preocupação Exato. anteriormente. Essa preocupação não existe mais, porque o sistema é todo interligado, né? Então, o transportador, ele tem que garantir a entrega, né? Então, ele tem que manter o gasoduto de transporte na pressão adequada para que o gás chegue a todo mundo que estiver consumindo, né? Se ele está consumindo mais do que o contratado ou menos, no final do mês ele vai ter que se ajustar e pagar, acertar a conta, né? Mas o gás não vai faltar para ele, né? Então, cada transportador tem seus contratos lá de suprimento para essas situações em que, eventualmente, um produtor não entregou o gás que foi vendido, ou alguém consumir muito acima do que estava previsto. As 3 grandes transportadodoras que se comunicam, eles vão ajustando isso para que não falte o gás lá na ponta. Exato. A New Gas, Pedro, já atua no segmento de gás há bastante tempo, há alguns anos, desde a criação da própria New Gas, né? A New Gas foi criada em... A história é um pouco longa, né? Porque, na verdade, a New Gas é a antiga Comerc Gás. Exato. Então, a Comerc Gás foi criada em 2014, né? E há 2 anos atrás, o grupo Comerc decidiu sair do mercado de gás, e aí nós criamos a New Gas, e trouxemos todos os clientes da Comerc Gás para dentro da New Gas. Então, contando o período Comerc desde 2014, e eu particularmente desde o início dos anos 2000 lá, assim como você, nós estamos há muito tempo nessa jornada aí do gás. Exatamente. E você, portanto, tem um histórico acumulado, não só da experiência, mas da visão consolidada de mercado de gás, especialmente na visão do industrial, do usuário do gás natural, do consumidor do gás natural, que é justamente a última linha, né? O que eu ganhei, o que eu perdi com a utilização do gás natural. Os seus clientes, há 2, 3 anos atrás, estavam todos eles no cativo. Hoje, boa parte deles atuando no mercado livre. Já é possível visualizar, identificar claramente, ali na última linha, uma diferenciação de preços daquilo que o consumidor pagava no cativo e agora paga no livre. O livre tem sido, de fato, uma possibilidade importante para quem quer reduzir custo através do gás natural. Qual foi o ganho nesse período? É possível estabelecer um número, por exemplo? Olha, não tenho dúvida nenhuma que teve ganho, né?
todos os clientes. Eu não tenho nenhum cliente que teve um aumento de custo por fazer o movimento para o livre. O que pode acontecer um mês ou outro por descasamento aí de ajustes entre a distribuidora e o contrato do cliente, de um mês ou outro ele ficar mais caro que o cativo. Mas se você considerar o ano, né, que aí o que vale é o ano cheio, né? Exato. Não tem cliente que possa ter prejuízo, né, ou um custo maior. O que às vezes acontece? O cliente contratou 100 mil metros cúbicos dia e teve um problema, ou problema de mercado, ou problema na própria planta de produção, e aí ele não cumpre os volumes contratados. Aí você começa a ter muita penalidade, e aí isso acaba prejudicando o resultado. Mas, fora isso, nós temos situações de clientes com 12% de economia, 10%, 5%, aí depende do perfil de consumo de cada um e do momento que foi negociado o contrato, mas a gente não trabalha com nada menos que 5% de economia. Ótimo, muito importante essa redução, sobretudo porque quando a gente fala de consumo de gás natural, ainda mais para grandes indústrias, que é o caso do setor cerâmico de revestimento, que usa de maneira muito intensiva o gás natural, ganhos dessa natureza, dessa ordem, 5%, 7%, 10%, 12%, são muito relevantes ao final do dia. Isso é capaz de trazer ou não competitividade à indústria. Estou falando aqui da cerâmica de revestimento, mas posso me referir à indústria do vidro, indústria química, petroquímica, alumínio, enfim, outros segmentos da indústria que usam o gás natural. Então, são ganhos expressivos, e a ideia é fazer com que esses ganhos sejam ainda mais incrementados com o amadurecimento desse mercado de gás natural no Brasil. Bem, Pedro, a gente chega ao final desse bate-papo e eu quero agradecer você pela presença aqui no Cerâmica 360. Eu que agradeço mais uma vez e fico à disposição para outras oportunidades. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Não se esqueça, acompanhe essa e outras edições do Cerâmica 360 pelas redes digitais do Grupo JC. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Inspirados pela energia, promovemos soluções que movem cidades, negócios e pessoas. Presentes em 9 países, somos um dos maiores produtores brasileiros de óleo e gás, trazendo soluções confiáveis e inovadoras em energia. Investimos em iniciativas sociais de longo prazo, reforçando nosso compromisso com as comunidades onde atuamos. A sua indústria ceramista pode reduzir os custos e ganhar eficiência com o mercado livre de gás. A M-Gás é a comercializadora que oferece soluções sob medida para o seu negócio. Acesse mgascomercializadora.com.br e saiba mais. A Newgas é uma empresa especializada em gestão de gás natural com a transição para o mercado livre, sinônimo de eficiência, economia e segurança para a sua empresa. Newgas Consultoria em Energia. Saiba mais em newgasco.com.br.